Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para a gente compartilhar com vocês algumas dicas importantes da redação do Enem. Estamos chegando perto dessa prova tão importante para definir a vida escolar de cada um de vocês. Sabemos que vocês foram preparados, que vocês tiveram várias possibilidades durante toda a vida escolar de cada um. E agora é o momento da gente buscar algumas técnicas, algumas dicas que vão fazer total diferença no momento em que vocês estarão lá fazendo a prova de vocês, ok? Nossa aula, nós teremos duas aulas. Uma aula em que a gente vai trabalhar todos os critérios de correção do Enem e também a introdução. E a segunda aula que a gente vai focar na argumentação e na conclusão. Lembrando que a redação do Enem prioriza o gênero dissertativo argumentativo. Então é importante que a gente lembre de algumas técnicas, lembre de alguns fatores essenciais para que a gente possa produzir esse texto. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar com vocês os nossos slides já da nossa primeira aula, introdução e os critérios de avaliação do Enem. Então, vamos lá. Nossa primeira aula agora, a gente vai focar primeiramente como que essa redação é avaliada. Vocês produzirão essa redação vai passar por uma banca examinadora e que vai trabalhar em cima de 5 critérios de avaliação. Então é importante que quando a gente faça a nossa redação, que a gente tenha ciência desses critérios para que a gente estabeleça o nosso texto dentro desse modelo. É importante a gente informar, a gente entender que nós temos aí 5 eixos cognitivos, 5 eixos que vão avaliar, que vai mostrar o domínio que nós temos na nossa dissertação. Primeira coisa é dominar linguagens, né? Então, desde muito cedo, aliás, desde o nosso nascimento, né, nós somos estimulados a algum tipo de linguagem, né? Então, o primeiro momento é dominar a linguagem. Um segundo momento é compreender os fenômenos que nos cercam, né? Aplicar os conceitos de vários conhecimentos que nós temos. Conhecimentos esses que não precisam ser necessariamente somente da língua portuguesa, mas conhecimentos que a gente tem de mundo, conhecimentos culturais que nós temos durante toda a nossa formação. Além disso, enfrentar situações, problemas. Nós temos na nossa sociedade diversos problemas que nós temos que enfrentar no dia a dia, né? Então, saber se colocar e saber buscar soluções, relacionar as informações que nós temos do nosso cotidiano para lidar com esses problemas são fundamentais. Construir argumentações, né? Então, uma tese bem defendida é quando a gente tem argumentos consistentes, argumentos que fazem com que as pessoas nos entendam, compreendam e também sigam a nossa visão argumentativa, né? E por último, elaborar propostas convincentes, propostas reais, né? E propostas que podem fazer diferença na nossa situação problema, na nossa sociedade, ok? Então são eixos que uma redação pode te avaliar o quanto você tem de conhecimento desse mundo que nos cerca e o quanto você tem de possibilidades para oferecer para este mundo, né? E então, em cima disso, nós temos aí as nossas 5 competências do Enem. Então, a competência 1. Competência 1, resumidamente, o que você vai ser analisado? Primeiro, variedade formal da língua, né? Nós temos a nossa língua portuguesa, nós aprendemos a falar desde pequenininhos, mas nós não seguimos normalmente no nosso dia a dia uma linguagem padrão, né? Dentro da escola nós somos então estimulados a entender essa normativa, né? A forma formal da língua portuguesa. Então essa variedade padrão é essencial dentro do nosso texto dissertativo, né? Gírias não podem ocorrer, né? Palavras coloquiais não podem ocorrer. Nós temos que ter uma variedade formal, nós temos que saber lidar com a gramática, saber lidar com concordâncias, com regências, né? Ou seja, toda aquela gama de assuntos gramaticais que nós temos na nossa formação são essenciais nessa competência. Então é a variedade formal da língua com vocabulário muito preciso, um vocabulário variado, um vocabulário rebuscado, sim, mas um vocabulário preciso, um vocabulário que não possa abrir margens de dupla interpretação, né? Predomínio de sentido literal, nós não podemos usar o sentido figurado dentro de uma dissertação. Sentido figurado é dentro da literatura, dentro dos nossos
das nossas poesias, dentro das canções, mas dentro de uma dissertação argumentativa, o meu sentido tem que ser literal, tem que ser denotativo. Não posso, de forma alguma, usar ali um sentido figurado. E tem, lógico, que estabelecer então as convenções da língua. A língua portuguesa tem várias convenções, né, gramaticais, a questão de acentuação, de pontuação, então eu tenho que seguir todas essas convenções. Então, finalizando, é a competência 1, é a competência que você tem dessa sua estrutura gramatical e vocabular dentro do seu texto, né? Aí nós passamos para a nossa competência 2. Dentro da competência 2, nós temos aí que tem que ter um texto dentro dos critérios do texto dissertativo argumentativo. Por quê? A redação do Enem, ela vai te solicitar um texto no gênero dissertativo argumentativo. Nós temos vários gêneros textuais, né? Nós temos a crônica, nós temos a poesia, nós temos o conto, o romance, mas dentro da prova do Enem é a dissertação. Outras provas, né, provas de vestibulares próprios de algumas universidades, podem solicitar outros gêneros, mas o Enem é uma dissertação e não é uma dissertação expositiva, porque há uma diferença de dissertação expositiva e argumentativa. A expositiva, ela só expõe informações. A argumentativa, ela vai defender uma tese, né? Então, a partir do momento que eu tenho um tema, dentro desse tema eu tenho que defender a minha ideia sobre esse tema, eu tenho que elaborar uma tese, né? Então, tese é esse movimento que a gente faz de defender uma ideia sua em cima daquela problemática. Assuntos mais polêmicos podem surgir? Podem. Ou assuntos do nosso dia a dia, assuntos que estão em pauta. Então, de repente, a obrigatoriedade da vacinação, né? Então, esse é um tema, por exemplo, obrigatoriedade da vacinação. Qual é a tese que você vai defender? Né? Você vai ser a favor da obrigatoriedade ou você não vai ser a favor? Existe uma tese que é mais correta do que outra? Depende, tá? A sua tese tem que ser bem elaborada com argumentos, né? Então, eu posso ter uma visão argumentativa que eu sou favorável a essa obrigatoriedade ou uma visão argumentativa que eu não sou favorável a essa vacinação. Né, o que vai definir o meu texto é a argumentação que eu coloco ali dentro. Né, se eu estou sendo convincente no que eu estou falando, se eu estou apresentando dados científicos e dados reais do que eu estou falando. Né, então, esse segundo critério é a defesa de uma tese, ou seja, é você estabelecer ali comentários e argumentos que colaborem para a defesa dessa tese. Né, um texto sem tese, com repetições de senso comum, de repetições daquilo que a gente ouve no nosso dia a dia, mas que não tem uma base forte, né, isso leva a perder muitos pontos. Nós temos que ter um argumento muito rico, né? Eu não posso simplesmente repetir informações que eu tenho no meu cotidiano, tá? Então, essa competência 2, ela vai focar bastante o seu gênero, se o seu texto está dentro do gênero e a sua argumentação dentro do gênero. Já na competência 3, eu tenho que todas as ideias dentro do meu texto, elas são solidárias entre si. Ou seja, eu tenho que ter uma progressão textual, tá? Isso eu falo bastante sempre com os meus alunos. Os nossos textos têm que ser progressivos. Eu não posso ter um parágrafo que não tem nada a ver com o outro, né? Eu tenho que ter uma linha argumentativa que siga sempre uma progressão, né? Então, essa conexão entre o meu texto, entre os argumentos do meu texto, a estrutura do meu texto, é que vai ser analisada ali na competência 3, né? E aí já vinculando com a competência 4, que são os recursos de coesão. Ou seja, a gente aprende também que nossos textos têm que ter coerência e tem que ter coesão, né? Qual é a diferença um do outro? Coerência é o sentido do meu texto. Coesão é como esse texto se enreda, né? É como esse texto se liga a uma parte à outra. A coerência e a coesão são extremamente ligadas uma à outra, porque se eu tenho erros de coesão,
consequentemente eu tenho erros de coerência, né? Então a coesão é muito importante. A coesão é a gente saber utilizar os pronomes adequados, as elipses, os conectivos, ou seja, articular os nossos enunciados. Por que eu aprendo, por exemplo, oração subordinada? Eu aprendo oração subordinada porque dentro da oração subordinada eu tenho vários conectivos e que cada conectivo pode me estabelecer uma função, né? Então, quando eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva, que eu utilizo o embora, o mesmo que, né? O embora, o mesmo que, eles têm uma função específica que não é a mesma função que o porquê, né? Que não é a mesma função que o por causa, porque essas estabelecem causa, né? São causais, né? Então, assim, a nossa coesão é extremamente importante para a gente ligar uma ideia a outra. Então, quando eu tenho um primeiro parágrafo e eu vou ligar o segundo parágrafo, eu tenho que ter aqui um conectivo, eu tenho que ter aqui uma ligação entre os dois parágrafos. Eu não posso colocar um parágrafo X e o outro parágrafo Y sem ligação nenhuma, né? Então, esse é o aspecto da coesão. Outro aspecto da coesão é você repetir muitas vezes a mesma palavra, né? Então, você está falando de vacinação, como nós falamos agora há pouco, e o tempo inteiro utilizar vacinação dentro do meu texto, né? Eu posso ter recursos que eu possa usar sinônimos ou que eu possa ainda usar elipses, ou seja, esconder esse termo que fica facilmente entendido dentro daquele contexto, né? Eu preciso usar outros recursos que impossibilitem repetições desnecessárias, tá? Então, a competência 4 é em cima da coesão. E chegamos então na competência 5. Competência 5 que vai focar na conclusão. Eu vou falar na próxima aula, mas a conclusão, às vezes nós lemos textos, né? Que ele finaliza e fica aquele cri, cri, cri no final, porque você não vê uma finalização de um texto, né? Um texto dissertativo deve ter finalização, né? Você tem que ler o texto, chegar no final e entender que aquilo é o final, né? Então, a conclusão é de extrema importância. E a gente tem tipos de conclusão. Eu tenho conclusão por dedução, eu tenho uma conclusão por síntese, mas o Enem ele pede especificamente um tipo de conclusão, que é a conclusão por intervenção, né? É você fazer uma intervenção em cima daquele problema, ok? Então, a competência 5 vai avaliar a sua proposta de conclusão, a sua intervenção nesse problema, se essa intervenção é coerente, se ela é viável, né? Se ela não é utópica, e se ela está relacionada aos direitos humanos, porque de forma alguma nós podemos ferir os direitos humanos. Então essa competência 5 é uma competência que normalmente tira bastante pontos do candidato, né? Uma vez que ele muitas vezes não apresenta propostas convincentes, ou ele apresenta propostas muito utópicas, ou ele apresenta propostas que são muito rasas, né? Propostas que não são tão definitivas, tá? Então, essa competência 5 a gente também tem que focar bastante o tipo de intervenção que a gente tem naquele problema e se essa intervenção ela está de acordo com o que você apresentou no decorrer do texto, ok? Então, são as nossas 5 competências. A gente tem que saber escrever corretamente dentro das normas da língua portuguesa. A gente tem que ter coerência com aquilo que a gente fala. Tem que ter muita argumentação, né? Ter muita visão de mundo, conhecimento cultural. A gente tem que saber todas as técnicas de coesão para a gente enredar muito bem o nosso texto. E a gente tem que ter conclusão, finalização de texto de forma coerente e convincente, ok? Então, analisem muito bem os textos de vocês no momento que vocês estiverem escrevendo. Analisem os textos de vocês na hora da finalização e verifiquem esses 5 critérios. Verifiquem se a língua portuguesa está bem formatada, né? Verifiquem se você tem argumentos fortes. Verifiquem se você tem os parágrafos com ligação uns aos outros. Até a partir daí é que você vai conseguir observar se você possivelmente terá uma boa nota, ok? E aí nós vamos então para a estrutura do nosso texto dissertativo. Nosso texto dissertativo que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E como eu falei no início da aula, nós vamos falar hoje já sobre a introdução, né? A introdução, como nós sabemos, é aquilo que introduz o nosso tema, inicia o nosso texto. Muitos alunos têm dificuldade com esse início, né? Porque depois que inicia, eu escuto muito isso de alguns estudantes, que depois que iniciam, aí as ideias fluem.
né? Mas no momento de começar uma introdução, talvez fique ainda meio confuso, não sabe como começar o texto. Existem algumas técnicas também para começar o texto, mas uma dica que eu dou é que você estruture as suas ideias antes de começar esse texto, né? Observe o tema, o que você sabe sobre aquele tema, né? Como que você pode começar o seu texto, né? Que ideias que você pode colocar já na sua introdução, que argumentos que você tem sobre aquele tema. Então defina a sua orientação argumentativa, né? E a partir disso você vai conseguir entender, fazendo um breve rascunho, um breve esquema, né? Então, na introdução eu posso colocar isso e isso, os meus argumentos serão em cima disso e a proposta de intervenção, né? A minha solução para o problema vai ser isso, né? Quando você faz um esqueminha, assim fica um pouquinho mais fácil das ideias se articularem e você conseguir fazer o seu texto, tá? Mas o que é importante a gente entender da introdução? Esse primeiro parágrafo, né? Que deve ter aí 4 ou 5 linhas, não pode ser um parágrafo também muito extenso. Então, esse primeiro parágrafo, ele vai mostrar a posição do enunciador, né? O seu posicionamento a respeito daquele tema que vai ser abordado. Então, vem a introdução com esse posicionamento. A partir da introdução, vem, lógico, o desenvolvimento que vai elaborar os argumentos em cima dessa tese que você falou que vai defender. E aí vem a conclusão que vai fechar esse texto, né? E aí, quando a gente vai falar então de introdução, ela vai abrir o texto dissertativo e ela deve necessariamente apresentar os seguintes elementos. Ela precisa apresentar no primeiro parágrafo o tema, né? Qual é o tema a ser trabalhado. Muitas vezes a gente tem aquilo, né? Mas o tema já está ali, já está escrito, né? na minha prova. Mas eu tenho que entender, pensem que aquela redação é como se eu estivesse escrevendo para uma pessoa que não soubesse do tema. Então a pessoa, quando lê o primeiro parágrafo, ela já entende que eu vou falar sobre aquele tema, né? Então o tema tem que estar expresso no primeiro parágrafo, né? Então a gente está usando aí o exemplo da vacinação. Nessa vacinação, nesse critério de vacinação obrigatória ou não, eu tenho que já expor isso no meu primeiro parágrafo. Eu tenho que expor que a minha tese, né, que o meu tema é a obrigatoriedade da vacinação. E aí eu também tenho que colocar no meu primeiro parágrafo qual é a tese que eu vou defender. Se eu sou a favor, se eu sou contra, como que vai acontecer o meu texto depois. Quais são os argumentos que eu vou apresentar. Mas o tema e a tese tem que estar indicada já na minha introdução, tá? A introdução deve mostrar isso para o meu leitor, que o meu texto vai se tratar da obrigatoriedade da vacinação e que eu sou a favor. Claro que nós não utilizamos o eu, não utilizamos primeira pessoa, não utilizamos opiniões, né? Nós utilizamos os fatos e de uma forma muito impessoal, ok? É muito importante que a gente entenda isso, né? A dissertação, quando a gente elabora uma tese, sim, é aquilo que eu acredito, mas é aquilo que eu acredito em cima de fatos, né? Em cima de argumentos coerentes e que de forma alguma eu tenho que colocar aquilo no meu texto como se fosse uma opinião pessoal, né? E sim como a minha objetividade, né? Com uma impessoalidade muito grande dentro daquele texto, ok? E aí na introdução eu tenho que apresentar então as principais ideias que serão então depois avaliadas e argumentadas dentro da minha argumentação, do meu desenvolvimento, ok? Então essa é a característica principal da introdução nesse primeiro parágrafo. E algumas dicas que a gente dá de introdução, alguns tipos de introdução que a gente tem. A gente pode, na introdução, iniciar o texto com uma comparação, ou de oposição, ou de semelhança, né? Então a gente está utilizando o nosso tema aí, e aí eu vou comparar o tema da vacinação com outros países, por exemplo, o Brasil em oposição a outros países, né? Então eu posso iniciar o meu tema a partir dessa comparação. Eu posso fazer trajetória histórica também, é um outro tipo de introdução, né? A trajetória histórica é mostrar desde os princípios das campanhas de vacinação, como que elas funcionam, fazer uma análise histórica sobre isso dentro do meu parágrafo, né? Um outro tipo
é já estabelecer uma breve relação de causa e consequência, né? Então, quais são os motivos que me levam a essa obrigatoriedade, quais são as consequências que me levam a isso, né? Fazer brevemente isso, embora a causa e consequência a gente estabeleça mais precisamente na argumentação, né? Mas na minha introdução eu também posso colocar brevemente, se eu quiser, é uma das técnicas também. Posso também fazer uma narrativa. Nossa, mas narrativa é um gênero, é um texto figurativo, né? Eu posso colocar figuras dentro de um texto abstrato. Se for uma breve narrativa, um elemento concreto, um exemplo concreto breve, pode, né? O seu texto deve ser, claro, que 90% abstrato, porque é uma dissertação. Mas dentro da introdução, se eu quiser fazer uma breve narrativa, eu também posso. Posso apontar uma tese em circulação, uma tese que é conhecida dentro do meu senso comum. Posso também colocar isso. Ou posso negar esse senso comum. Quando eu nego o senso comum, aí a gente tem que prestar bastante atenção, porque a nossa argumentação tem que ser muito coerente, muito forte, né? Se eu nego algo que dentro da sociedade já está estabelecido, dentro da minha argumentação, eu tenho que provar por que eu sou contra esse senso comum. Se o senso comum acredita que a vacina faz bem para a população e eu coloco que não, dentro da minha argumentação eu tenho que ser muito forte e preciso no que eu estou falando, tá? Ou eu ainda posso, dentro da introdução, começar a minha introdução fazendo uma citação de alguma frase aí que tem a ver com o meu texto, que vai estabelecer o meu tema e tese, tá? A introdução ainda, ela pode ser contextualizada, você pode usar um primeiro parágrafo de forma a contextualizar, ou pode ser questionadora. Você também pode jogar numa introdução várias questões, várias perguntas. Só que muita atenção quem gosta de fazer a introdução questionadora. Todas as perguntas que você faz numa introdução, necessariamente você tem que responder na argumentação, tá? Você não pode jogar pergunta na introdução que não sejam respondidas depois, ok? Isso vai muito da habilidade de cada um. Algumas pessoas gostam mais de fazer contextualizada, outras gostam mais de fazer questionadora, né? Não existe certo e errado, existe a boa formatação, ok? Então, atentem-se a essa introdução, ok? Então, fechando a nossa aula de hoje, a gente falou aí das competências que são analisadas no Enem. Verifiquem, observem, acabem o texto de vocês e observem se vocês estão dentro dessas competências. E finalizamos já começando o texto. Como que a gente começa um texto, qual o estilo de introdução que nós temos, ok? Na próxima aula nós vamos ver então a progressão textual em cima da argumentação e da conclusão. Espero que tenham gostado e até breve.